Os afastamentos, quer seja, as licenças, tem a licença, as licença sindical, muitas vezes a licença sindical, só simplesmente o fulano está cedido para o sindicato, mas não tem processo nenhum nisso, né? Então, no serviço público, tudo deveria ser muito materializado. Olha, a Ana vai para o sindicato, ela vai fazer um requerimento de acordo com o estatuto, o artigo tal, garante o afastamento, a disponibilidade do servidor para poder ir para a entidade sindical. Então, tem o pedido, tem a análise pelo jurídico e tem o deferimento da autoridade, tem lá o documento que a portaria ou decreto que deu essa condição. E, normalmente, nessa condição, é importante de que a vida funcional seja acompanhada. Nesse período que a Ana estava no sindicato, a Ana completou anuênio, ela vai ter direito, o estatuto é que diz, nós temos que ter isso acompanhado. O estatuto garante de que ela teria, então, mais 1% de anuênio. Está anotado isso? A Ana tinha elevação de letra, isso aí está acompanhado? Ou vai para o sindicato e fica esquecido lá? Só quando voltar é que vai ter que pedir para que essas coisas aconteçam, né? A rotina de pessoal precisaria ser acompanhada. Aí a gente tem as cedências. Cedência. Se vou ceder a Ana para Rio Brilhante. Então, vou ceder a Ana. Qual a condição dessa cedência? A cedência precisa ver qual é a conveniência. Eu, município de Nova Alvorada, por exemplo, não posso ceder a alguém para... Será que tenho funcionário sobrando aqui, eu tenho servidor sobrando, que posso ceder para os outros aí sem problema? Né? Não, mas existe uma conveniência administrativa naquele momento de poder fazer a cedência. Então, eu tenho que ter, olha, o pedido da cedência, que é por quem está pedindo a cedência, a análise desse processo, todo o histórico e o deferimento dessa cedência que vai coincidir com a portaria ou o decreto. É comum a gente só encontrar nisso só o decreto ali ou a portaria, você não tem mais nada. E cedeu, o que vai acontecer? Eu preciso saber, olha, eu mandei a Ana para Rio Brilhante. A Ana realmente está trabalhando? Deu o período de férias da Ana. Será que a Ana está gozando férias lá? Deu o período da Ana ter uma promoção. Será que está tendo... Essa promoção está acontecendo? A Ana teve problema de saúde? Como é que está? Na cedência, o ato de cedência é um ato bilateral. Olha, Rio Brilhante, eu estou te mandando a Ana, mas eu quero saber se a Ana está trabalhando, então, todo mês, ou a cada 2 meses, a cada 3 meses, eu quero saber da frequência da Ana. Eu quero saber... Então, vê que essas condições precisam ficar ajustadas na hora que eu estou fazendo a cedência, precisa ficar documentado. Eu não documento isso, é comum. Se você vai pegar praticamente todo mundo que vê RH, a única coisa que você tem ali é o documento, a portaria ou o decreto de cedência. Não tem nenhuma outra condição mais, né? Como é que fica a contribuição previdenciária? A Ana está recebendo aqui ou a Ana vai receber lá? A Ana vai receber lá, então precisa fazer no termo de cedência, que aí eu preciso fazer esse ajuste de cedência. O termo de cedência é dizer, olha, o município que está recebendo a minha servidora tem que me informar mensalmente se contribuiu, fez a contribuição da Previdência, tem que me informar qualquer eventualidade de licença, acidente, qualquer coisa que aconteça na vida da servidora, eu preciso ser informado, tem que vir aqui para a pasta funcional. Eu preciso ter isso, que na hora em que a Ana precisar de um benefício, qualquer situação dela aqui, eu peguei a pasta, eu já sei o que tenho que fazer, o que já foi feito, como é que essa situação está. Né? Normalmente, as cedências,
da mesma forma que as licenças sem remuneração não tem acompanhamento. Não tem acompanhamento. Então, se eu estou cedendo a Ana para Rio Brilhante, é interessante de que eu faça aqui. A Ana passa por um exame aqui para ver as condições de saúde. Aí eu tenho aqui na pasta. A Ana, quando eu mandei para lá, estava aqui, ó, sadiazinha, bonitinha, estava tudo tranquilo. A Ana vai para lá, se estopia tudo e vem, a hora que está toda estopiada, vem para cá. Não, seria interessante de que, olha, na hora de vir, teria que devolver na mesma condição que foi, né? Precisaria. Da mesma forma, alguém que está em licença TIP, sai em licença TIP, precisaria fazer um exame aqui na hora de saída, para poder ver que, olha, alguém saiu daqui sadio, tá bem nutrido, vitaminado, bonito, olhos azuis, bem trabalhadinho. Aí se estopia tudo lá fora e vem, bom, na hora de receber de volta, deveria também fazer um exame para poder demonstrar como é que se está voltando, né? E depende da situação, não volta. Tem que resolver a situação primeiro para poder voltar. Essa situação é aquela situação clássica, né? Olha, sai a Ana daqui de licença TIP, tranquilinha, sossegada. A Ana saiu porque ela arranjou um namorado lá na Conchinchina e foi embora. Aí a Ana sim, falando bem claro, a Ana se embarrigou lá quando está com 8 meses de gestação, a Ana vem para cá para poder gozar a licença maternidade aqui. Aí quer reassumir. Opa, eu preciso ter regra, né? A Ana vai voltar para cá? Não, ela vai parir, vai passar a parte do período do puerpério, aí depois ela volta para o trabalho. Né? Não é voltar só para gozar licença. Né? Aquela bendita situação, isso é comum na educação. Né? O professor está de auxílio-doença, quando chegou 15 de dezembro, aí ela não pega um novo atestado. Aí ela para de pegar atestado, porque aí já não tem mais aula. Né? Aí chega janeiro, normalmente o município paga férias com 30%, direitinho. Chegou dia 1º de fevereiro, atestado de novo. São algumas situações que não tem a mínima lógica, né? De que, olha, se você tiver de licença até dia 15 de dezembro, que é quando encerrou o ano letivo, você está continuando de licença. Você vai continuar de licença. Você não vai simplesmente voltar para poder receber os 30% ou 50% de adicional de férias. Aí chega 1º de fevereiro de novo, quando é para voltar a trabalhar, opa, atestado de novo. E isso acontece, é muito comum na educação. Isso é comum. A gente que está vivenciando isso há bastante tempo, é coisa que você vê para todo lado, né? E parece que para todo mundo isso se tornou como se fosse uma coisa muito normal. E não é. Se você está de licença, eu quero suspender meu atestado porque está chegando, vai ter o pagamento de férias. Não é. A coisa não é assim. Eu trabalhei até fevereiro, trabalhei até março. Então, as minhas férias ficaram interrompidas aqui. Quando eu voltar a trabalhar, continua o meu período de férias, né? Então, tem algumas coisas que, se a gente não tem isso documentado no RH, é complicado para poder fechar essas contas depois, né? E todas essas situações são situações que a controladoria deveria estar acompanhando, né? A auditagem de folha, fazer esse acompanhamento a menor prazo. Se você faz isso a cada 5 anos, tem coisa que você já não consegue consertar mais. Tem coisa que você conserta logo perto do momento, depois você não dá conta mais de consertar. Então, isso precisaria ser feito. Outra situação que a gente tem, de que envolve bem a educação, são as situações
Na educação, nós temos jornada de 20 horas, jornada de 40 horas, jornada de 36 para o especialista, ou jornada de 30, que não é padrão, cada município tem a sua situação. E depois nós precisamos trabalhar isso, né? Olha, alguém que tem um contrato, fez um contrato de 40 horas, não importa se eu trabalhei de manhã e de tarde, eu tenho um contrato de 40 horas, eu tenho um vínculo. Não tem como depois dizer, não, mas eu trabalhava de manhã e de tarde e agora tenho 2 cargos de 20 horas, eu quero averbar metade num cargo, metade no cargo 2. Não tem jeito. Você tinha um contrato de 40 horas, é um vínculo. Se eu tiver 2 contratos de 20 horas, sim, eu tenho 2 vínculos. Mas se eu tenho um contrato de 40 horas, eu só tenho um vínculo. Não importa que eu trabalhei de manhã e de tarde. Mas é... Não é vínculo. Eu posso ter vínculo de 12 horas, tem médico, tem vínculo de 12 horas. De repente é um especialista que ele não precisa ficar 40 horas no posto de saúde, não precisa ficar 20 horas. Mas ele é especialista que tem um vínculo só de 12 horas. Tem município que tem um vínculo de 12 horas. Ele não vai precisar, ele vai contar um vínculo da mesma forma. Né? Tanto com 12 horas, ou como um médico de PSF que tem 40 horas, ele está contando um vínculo. É preciso que a gente tenha isso. Mas não é porque trabalhou 40 horas que tem 2 vínculos de 20. Não. Se ele tem um cargo de 40 horas, ele tem um vínculo. Se ele tem 2 cargos de 20 horas, aí sim, ele tem 2 vínculos, vai contar 2 vínculos. Aí nós temos a situação, alguém que tem um cargo de 20 horas e foi a um cargo comissionado, o cargo comissionado geralmente é um cargo de dedicação exclusiva, 40 horas. Né? Ele não está contando 2 vezes, ele está contando uma vez só. O cargo que ele está é um cargo de 40 horas, conta uma vez. Não conta 2. Não, mas porque é da educação, então 40 horas conta 20 mais 20. Não, senhor, conta uma vez só. Nós temos uma situação que ainda não está resolvida na doutrina. Alguém da educação ou da saúde que tem 2 cargos de 20. 2 cargos efetivos de 20. Vai para um cargo comissionado que é 40 horas. Não cabe dentro de um cargo de 40 horas, de um cargo, ele não consegue enfiar 2 cargos dentro. O cargo para onde ele está indo é um cargo de 40, mas é um cargo. Eu não consigo colocar 2 cargos dentro de um só. Então, se é alguém de 20 horas que foi para um cargo comissionado de 40, está cumprindo um vínculo. Se é alguém que tem 2 cargos de 20 e foi para um cargo comissionado de 40, também ele só consegue levar para lá um cargo. O outro cargo não cabe lá dentro. A gente tem que entender o que é cargo e o que é jornada. Então, se eu tenho um cargo de 20 ou tenho um cargo de 12, alguém que tivesse um cargo de 12, um médico que tem um cargo de 12 e virou secretário de saúde. A secretária é 40 horas. Mas ele não vai contar 4 jornadas, 4 cargos de 10. Não, ele está contando um cargo. Então, esse segundo cargo dele ficou, no caso da educação, o segundo cargo ficou, não se está discutindo remuneração, se está discutindo o vínculo. Então, nós temos essas situações. E temos a situação da ampliação de carga horária. A ampliação de carga horária não gerou um novo vínculo. Eu tenho um cargo de 20 e tenho ampliação de carga horária no meu cargo de 20. Só conta um. Não, eu tenho um cargo de 20
e tenho um contrato temporário de mais 20. Ah, aí eu tenho 2. Parece coisa assim? Não, mas a situação é que na hora de fechar isso, essas situações todas têm que ser observadas. É comum professor que trabalhou lá atrás, trabalhou de manhã e trabalhou à tarde, mas ele tinha um contrato de 40 horas. Então, ele não contou 2 vínculos, ele contou um vínculo só. Eu não tenho como abrir isso e dizer, olha, metade eu conto para cá, metade eu conto para lá, para contar nos 2 cargos. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. É preciso que se entenda isso. Olha, eu tinha 20, mas prorroguei, eu tinha uma prorrogação, ampliação de mais 20 horas. Contou um só. A prorrogação é a mesma forma de que um administrativo trabalha 8 horas, mas fez 2 horas extra. Ele tem mais 2 horas extra. Ele não tem um segundo cargo. Ele tem horas adicionais. Então, a ampliação de carga horária tem esse caminho. Né? Se é ampliação de carga horária, eu estou ampliando dentro do mesmo cargo. Eu não tenho um segundo cargo. E não tem como depois querer contar isso num segundo cargo. Na hora de assumir isso, de assumir as aulas suplementares, as aulas complementares, né, não, o servidor não discute isso. Na hora da aposentadoria, ele quer que a situação seja diferente. Não vai ser. Não vai ser. E não tem como dizer, mas sempre fez, mas documentado, está aqui, olha, você tinha um cargo, você sempre teve um cargo, você nunca teve 2 cargos. Mas sempre trabalhou 40, mas você trabalhou 40 porque você adicionou 20 no mesmo cargo que você já tinha. Você não gerou um novo vínculo de mais 20. Então, é uma só, é um vínculo só. Então, essas situações precisam ficar bem detalhadas, né? Precisam ficar bem detalhadas, né? Porque a vida funcional tem que ter isso bem historiado, né? Na hora em que se analisa um processo de concessão de benefício, a gente vai se valer daquilo que está historiado. Muitas vezes você tem que ficar tentando adivinhar qual foi a intenção daquilo, mas você vai verificar, não tem documento que prove a alegação. É a preocupação que a gente tem. Olha, me ligou aqui a Ana Leia querendo saber se ela já pode aposentar, e me conta uma história. Pela história que ela contou, a Ana tem condição de aposentar. Na hora que você vai ver os documentos, não é a mesma coisa que a história que ela me contou. Os documentos não confirmam aquela história que ela me contou ao telefone. Então, a gente tem adotado, né, de que, olha, não dá para dar opinião em cima simplesmente da história que me conta sem ver documento. De que eu vou te dizer, olha, pode, na hora que vai ver documento, não pode. Mas você me disse que podia, né? Eu disse que podia, realmente, na história que você me contou. Mas os papéis que vieram não mostram a mesma história que você me contou no telefone. E é comum, o servidor não se preocupa com a vida funcional dele. Eu preciso de mais aula para poder, que eu tenho que pagar a prestação do carro. O filho está indo para a faculdade, eu preciso de mais. Ele não está querendo, não quer nem saber se ele está fazendo uma prorrogação de carga horária ou se ele está tendo um novo contrato de mais 20 horas. Ele não quer saber. Na hora da aposentadoria, ele quer que aquilo seja um novo vínculo. E se ele não trabalhou aquilo lá naquela ocasião, não é na hora da aposentadoria que vai desfazer aquilo, vai mudar a origem da situação.